Olá, meus irmãos e amigos. Nós vamos dar sequência ao curso da revelação de Jesus Cristo, falando a respeito do tempo do fim, de acordo com as profecias bíblicas que nós temos, e nós vamos falar nesta aula a respeito do livro do Apocalipse. É claro que para ter um entendimento do livro do Apocalipse é preciso haver o recurso, o pano de fundo, desde a antiguidade, desde os princípios, como, por exemplo, em Apocalipse 13, fala de uma besta que tinha os pés como de urso, a semelhança de um leopardo, a boca de um leão. E é preciso então conhecer a profecia de Daniel capítulo 7 a respeito destes animais e o que eles representam, como reinos que vieram aqui na terra e depois o quarto reino, que será estabelecido na segunda parte, com 10 reis e com o aparecimento do anticristo, para dominar sobre todas as nações. Então, são figuras de linguagem que são interpretadas à luz da própria Bíblia, e então nós precisamos ter uma visão panorâmica, e essa ideia, nesta aula, nós falamos um pouco a respeito deste assunto. E então, Apocalipse significa a revelação. É a revelação de Jesus Cristo que ele deu ao seu servo João para escrever e notificar 7 igrejas que tinham na Ásia. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo, uma visão espiritual que ele teve a respeito de Jesus, e ele foi, inclusive, arrebatado até o dia do Senhor, como ele descreve isso em Apocalipse 1, versículo 10. E ele fala a respeito, então, deste tempo, quando a manifestação de Cristo vai acontecer sobre todas as nações da terra. Capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele apresenta as cartas às 7 igrejas da Ásia que existiam naquela época, provavelmente igrejas que ele tinha levantado e pastoreado, e então ele estava ensinando aquelas igrejas a respeito da vinda de Cristo. E cada uma destas cartas que foi escrita com uma situação que cada uma delas vivia, os problemas daquela época. Então, são situações reais que aconteceram nessas cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 cidades dessas igrejas com as suas situações que elas tinham presenciado. E, além de cada uma delas ter enfrentado aquelas situações, também estas cartas às igrejas podem ser interpretadas como cartas de períodos da igreja como um todo. Então, por exemplo, a carta aos Éfesos, né, aos Efésios, no capítulo 2, é exatamente a igreja do primeiro século, e que de repente ficou contaminada e começou a abandonar o primeiro amor. E assim, na sequência, né, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas elas significavam um período de tempo da igreja. E hoje, então, a princípio, dentro dessa visão de interpretação, nós estaremos vivendo a época da igreja de Laodiceia, a última igreja, que seria uma igreja que está rica e abastada e acha que não precisa de coisa alguma, mas na verdade é pobre, cega, miserável e nu, e precisa realmente comprar colírio para os seus olhos para enxergar e para ter as vestes limpas, porque está contaminada, é uma igreja que está ficando morna, e a ponto de poder ser vomitada da boca de Jesus Cristo. Então, essa base de interpretação também com relação a tempos e épocas da igreja, ela também é verdadeira e, de uma certa forma, sim, nós vivemos a era da igreja de Laodiceia. Mas, claro, que cada uma das cartas, cada uma das exortações em cada uma das cartas é para todos os tempos. Então, essa exortação de Jesus Cristo para as igrejas, ela é importante para cada um de nós, e nós precisamos realmente nos aprimorarmos no conhecimento, ouvirmos a voz de Deus através dessas palavras, que nós temos pecados como igreja, pecados pessoais, e precisamos realmente, sim, voltar ao primeiro amor e ter exatamente a ousadia de não se contaminar. Existem sinagogas de Satanás que estão se levantando. Então tem uma série de situações que estão descritas nessas cartas e que falam a nosso respeito também em todas as épocas e todas as gerações, embora também esse contexto, né, atual também é verdadeiro da igreja de Laodiceia. Então, cartas às igrejas da época local, contemporâneas a cada uma das gerações, né, como períodos de manifestações da igreja, de vidas de pecados, né, ou de conversões, e também todas as cartas para todos os tempos. Também essa interpretação é importante e válida também, porque a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina com todos os seus textos, né? E aí, depois de escrever a carta às igrejas, então o apóstolo João é arrebatado até o céu. É dito para ele: sobe para aqui que eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Inclusive, algumas pessoas, dentro de uma visão pré-tribulacionista, acreditam que
isso aqui seria um sinal de um arrebatamento da igreja, né? Mas não fala nada a respeito de igreja especificamente aqui. Fala sim que João foi arrebatado, como o apóstolo Paulo foi arrebatado, lá em 2 Coríntios capítulo 12, né? E não significa que aquilo que Paulo passou é uma prefiguração de arrebatamento da igreja, como aqui também não tem esse significado. Simplesmente ele recebeu a oportunidade de ver as coisas do céu e descrever os acontecimentos diante do ponto de vista de Deus, tudo que vai acontecer. E ele, diante do trono de Deus, ele contempla ali o trono de Deus, os anjos de Deus, os 24 anciãos, né, que são as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que Jesus disse para os apóstolos que eles também sentariam-se em tronos para governar e para julgar as 12 tribos de Israel. Então, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento, compondo esses 24 anciãos que estão assistindo na presença de Deus, além dos anjos que estão lá, e todas as glórias e todas as manifestações de poder da majestade de Deus nas alturas. E no capítulo 5, conta a respeito que ele viu o Cordeiro sentado à direita de Deus e também um livro, e somente esse Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, é apto para abrir os selos deste livro. Então, um livro todo fechado com 7 selos e, à medida que o Cordeiro Jesus abria cada um dos selos, então há a manifestação de poderes, de sinais, de acontecimentos aqui na Terra. E então, essa descrição que o apóstolo João fez, conforme ele viu lá nos céus, ele começa a descrever, a partir do capítulo 6, os acontecimentos de juízo de Deus sobre os moradores da terra. E, claro, lembrando, né, que em Apocalipse 3:10 vem uma palavra de Jesus Cristo que aqueles que guardam a palavra da perseverança serão livres do tempo de juízo. E por isso que a visão pré-tribulacionista tradicional, que considera 7 anos de tribulação, considera que o arrebatamento é no capítulo 4, com o arrebatamento de João, e no Apocalipse capítulo 6 seria exatamente quando o anticristo começa a governar por uma tribulação de 7 anos. Tá? Por isso nós falamos em aulas anteriores, na verdade, que não existem 7 anos de tribulação, biblicamente falando, somente um texto na Bíblia que fala de 7 anos, que é Daniel capítulo 9, versículo 27, e é uma semana de anos, 7 anos, de aliança, com a quebra da aliança, e também nós vimos vários textos bíblicos falando do tempo de atuação do diabo aqui na terra, ou do anticristo agindo aqui, durante a segunda metade dos 7 anos, conforme está escrito também, Daniel capítulo 9, versículo 27, na metade da semana de anos, então se manifestar o Assolador, e todas as outras menções bíblicas de 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a segunda metade dos 7 anos. Então, quando nós falamos a respeito de abertura do selo, em Apocalipse capítulo 6, o Cordeiro Jesus abrindo o selo e o aparecimento de um cavaleiro montado num cavalo branco que sai vencendo e para vencer após receber uma coroa, muitos interpretam como sendo o anticristo começando a governar como anticristo, mas aqui ele sai vencendo ainda, não está ainda com a recepção do trono de Satanás, do seu poder e de grande autoridade. Isso acontece lá em Apocalipse capítulo 13, tá? Quando o anticristo começa a governar com o trono de Satanás, com poder e autoridade do diabo sobre todos os moradores da terra, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E também impondo a sua marca para que todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, tenham que comprar ou vender somente se tiverem a sua marca 666, que está em Apocalipse 13, 17 e 18. Então, ali no Apocalipse 13, sim, verdadeiramente o anticristo está governando com o poder do diabo e vai agir 42 meses, conforme Apocalipse 13, 5. Aqui neste momento de Apocalipse 6, ele sai vencendo. Ele recebe uma coroa. Ele não tinha coroa, ele não tinha dignidade real, ele não tinha o governo nenhum das nações, e ele começa a guerrear, inclusive, o segundo selo, que é guerras entre as nações. Depois, terceiro selo, né, uma crise econômica financeira, depois pestes e grande mortandade na terra, porque as pessoas estão, depois de guerra, depois de crise econômica financeira, passando fome, e então começa pestes na terra e uma grande destruição e muitas pessoas morrendo ali por causa de todas essas situações financeiras, econômicas, sociais que vão estar acontecendo a partir
do momento que o Cordeiro Jesus Cristo abre o primeiro selo, Apocalipse 6. E então começam a abertura dos selos, o quinto selo, a perseguição aos cristãos, o sexto selo, manifestações no sol, na lua e nas estrelas, terremotos, várias circunstâncias em que nós estamos presenciando agora também. Vimos tsunamis, maremotos, né? Os tsunamis. Jesus Cristo falou em Lucas 21 que os homens desmaiarão de terror por causa do bramido do mar e das ondas. Antes daquele grande tsunami em 2008 que varreu os países asiáticos ali, nós não tínhamos entendimento de como poderia ser isso, as pessoas ficarem assustadas, morrendo de medo por causa do bramido do mar e das ondas, porque os poderes dos céus vão ser abalados e haverá manifestações aqui na terra também, né? E então, essas coisas vão acontecer, essas manifestações, né, no sexto selo também. E depois, na abertura do sétimo selo, em Apocalipse capítulo 8, o que acontece são 7 anjos com 7 trombetas e com manifestações de juízo a cada trombeta. Aliás, só um parênteses nesse aspecto, né? Quando fala sobre esta crise econômica financeira, né, no terceiro selo, há uma palavra muito específica em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, dizendo: não danifiques o azeite e o vinho. Azeite, Espírito Santo, vinho, sangue de Jesus Cristo. Pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, pessoas cheias do Espírito Santo, não serão danificadas. Haverá gente que está se alimentando do azeite e do vinho, pessoas que vivem pelo azeite, pelo vinho do Espírito Santo, do sangue do Cordeiro, e não serão danificadas. Haverá uma proteção, haverá um livramento para aqueles cristãos ali. Embora também, no quinto selo, exatamente perseguição, pessoas sendo mortas por causa da fé em Cristo Jesus e o testemunho da palavra que as pessoas vão professar. Então há uma morte de cristãos também, exatamente na abertura do quinto selo, e as manifestações também no sexto selo. E o sétimo selo, então, as catástrofes aumentam assustadoramente. Então, há uma grande queimada, né, de 1/3 da erva verde, das árvores de todo o planeta, 1/3 do mar contaminado, fonte das águas contaminadas com águas amargosas, e as pessoas não podendo beber água mais. Depois, sol, lua e estrelas vem perda de claridade, então é um inverno, né, que alguns falam um inverno atômico que pode acontecer aqui, né, com a queda do sol, lua e estrelas. Então, as pessoas não têm mais o brilho do sol, então há um congelamento do planeta. Então, muitos cientistas têm falado a respeito dessas catástrofes que sobrevirão ao mundo, estão descritas aqui no livro do Apocalipse. Então, as 7 trombetas estão sendo tocadas e as manifestações de juízo do sétimo selo são cada vez piores, até que em Apocalipse capítulo 11 tem a 7ª trombeta do sétimo selo, quando então descreve em Apocalipse 11, 15. Eu tinha mencionado isso na última aula, e eu vou repetir, né, dessa forma: o 7º anjo tocou a 7ª trombeta, e grandes vozes diziam: o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 18 diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, a ira de Deus, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então é tempo de galardão para os santos de Deus, para os profetas, para os servos de Deus, os seus santos, que vão ser galardoados para e depois exercerem o domínio, governarem com Cristo aqui na terra durante os 1000 anos, conforme o galardão que cada um tiver recebido. Conforme está em Lucas 19, né? Aquela parábola dos talentos: a pessoa recebe um talento, trabalhou o talento, depois: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, terás domínio sobre 10 cidades, terás domínio sobre 5 cidades. Então, a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino reinará com aquelas pessoas que tiveram fé, que trabalharam os seus talentos, que a fé sem obras é morta, e vão estar também recebendo galardões, vão estar reinando com Cristo durante 1000 anos. Então, neste momento, então, há, depois da 7ª trombeta, um julgamento para recebimento de galardões, para as pessoas voltarem e reinarem com Cristo sobre as nações. Tá? Então, o que eu queria voltar e dar uma visão panorâmica aqui a respeito do livro do Apocalipse, que depois, Apocalipse 12, fala de um arrebatamento do filho da mulher,
que é o corpo de Cristo. Jesus já está arrebatado, ele é este filho, mas nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo ainda está presente aqui na terra e haverá um arrebatamento em Apocalipse 12. E depois, 12:5 fala do arrebatamento, 12:6 fala da mulher sendo levada para o deserto, para o seu lugar, onde ela vai ser sustentada e protegida por Deus. E no Apocalipse 12:6 por 1260 dias, em Apocalipse 12:14 por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, protegida por Deus fora da vista da serpente, do diabo e Satanás, que vai tentar destruir a nação de Israel e depois vai perseguir os descendentes da mulher, que são aqueles que vão lavar as suas vidas com o sangue do Cordeiro. Fruto da pregação dos 144 mil israelitas, vão se converter e vão se negar a receber a marca da besta e por isso serão perseguidos e muitos deles mortos. Então é um contexto ali. E Apocalipse 13, o dragão, o diabo e Satanás, ele dá o seu trono, o seu poder e grande autoridade para a besta, que tem toda aquela configuração dos reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e a própria Roma, mas que vai estar governando com 10 reis. E aí se levanta o 11º, esta pessoa vai ter uma ferida mortal sendo curada e vai então ser adorada por todos os moradores da terra e vai ter e receber autoridade para agir durante 42 meses, que é a segunda metade dos 7 anos. E aí então, depois disso vem os textos, né? 14, 15, 16, de juízos de Deus, tá? Depois 17 e 18 fala sobre uma grande prostituta, a grande Babilônia, que não é a Igreja Católica, que não é a cidade de Roma. Ali está falando de uma cidade centro do comércio mundial, e não está falando em nenhum versículo de Apocalipse 17 e 18 de uma grande religião, da prostituta religiosa. Está falando da prostituta que vai estar sendo o centro do comércio mundial, onde eles vão vender e comprar mercadorias, inclusive almas humanas também. Tá? Então, essa é a única menção de almas humanas ou com algum aspecto religioso, mas não existe menção alguma de religião para dizer que é o Vaticano, que é o Papa, que é a Igreja Católica, como se fosse dessa parte realmente a manifestação do anticristo com uma religião. É claro que haverá, em Apocalipse 13, uma besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é um líder religioso que vai levar todos os povos da terra à adoração do anticristo. Mas a Babilônia não é, ou o falso profeta não está falando a respeito de igreja católica. Tá? É claro que a religião está muito forte, o Papa atual ele está reunindo as religiões e está preparando exatamente uma nova era de paz e de unidade entre as religiões, como todos acreditando em Deus. Mas o que não configura que a Babilônia seja o Vaticano ou seja a Igreja Católica. Isso é uma visão desde o tempo da Reforma, quando Lutero protestou contra a Igreja Católica, contra as suas corrupções, e então criou a Igreja Protestante. Desde aquela época, então, surgiu essa ideia de que a prostituta, a Babilônia, é a Igreja Católica. Existem cristãos genuínos, verdadeiros, que são católicos, e ali não está falando sobre a Igreja Católica e nem sobre o Vaticano. Né? Mas fala a respeito dessa destruição da cidade da Babilônia, do centro do comércio, onde o anticristo vai estar governando e sendo adorado como Deus. E depois, em Apocalipse 19, vem Jesus Cristo com a sua noiva, vestido de linho finíssimo, montados em cavalos brancos para destruir o exército das nações. E então, depois, em Apocalipse 20, Satanás é preso. Aliás, no final do Apocalipse 19, a besta e o falso profeta, anticristo e falso profeta, são lançados vivos para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Em Apocalipse 20, o diabo é preso por 1000 anos e o reino de Cristo é estabelecido aqui na terra. E aqueles que vão passar pela primeira ressurreição vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Fim dos 1000 anos, o que vai acontecer é que o Satanás vai ser solto, vai tentar sitiar a cidade de Jerusalém e destronar o rei, seduzindo pessoas de todas as nações que pecaram durante aquele milênio, que caíram, e então para se revoltarem contra o rei que está sentado no trono, mas vai haver fogo do céu que vai destruir a todos eles e vão ser levados para o julgamento do trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, e então
haverá novos céus e nova terra, fim dos pecados, fim das transgressões e o reino eterno acontecendo, Apocalipse capítulo 21 e capítulos 22, toda a eternidade na presença de Deus. Então, fazendo uma visão panorâmica a respeito do livro do Apocalipse desta forma, agora eu queria voltar a dar um destaque a respeito das descrições, das manifestações da última semana, a abertura do primeiro selo em Apocalipse 6, com a presença e a manifestação do anticristo ali, saindo, vencendo e para vencer, recebendo uma coroa com arco na mão para fazer guerra contra as nações e para tomar o seu lugar, o seu domínio, vindo caladamente, tomando o reino com intrigas, e depois todas essas crises, né, de guerras, com crises financeiras, com mortandade, com fome e mortandade na terra, com a perseguição aos cristãos, com manifestações de juízos catastróficos aqui na terra, sol, lua, estrelas, mar, né, a relva queimada, né, os animais, peixes, os animais nos mares sendo mortos, uma grande mortandade, uma série de catástrofes, manifestações espirituais também de demônios, como Apocalipse capítulo 9 fala sobre isso, poderes demoníacos sendo liberados aqui na terra para agir e para atormentar as pessoas. Então, muitos sinais, muitos prodígios, muitas coisas espetaculares e que nós vemos nos filmes ditos de ficção, né, falando a respeito deste tempo, que está sendo preparado e vai se cumprir conforme a palavra de Deus disse. Mas, dando o desfecho nesse assunto, falando sobre a estrutura do livro do Apocalipse, que nós vemos, depois das cartas às igrejas, da manifestação da revelação do trono de Deus, do Cordeiro, com os selos, né, abrindo no livro, a partir do capítulo 6, né, existem 6 capítulos falando a respeito dos selos, tá, das manifestações aqui na Terra. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. E aí encerram-se os selos e a trombeta, a 7ª trombeta do 7º selo, depois desses 6 capítulos. Capítulo 12 tem um arrebatamento do filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro. E aí, então, uma guerra no céu, né? O diabo com seus anjos sendo confrontados por Miguel e os seus anjos. E aí, o diabo sendo expulso do céu e sendo atirado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, conforme está em Apocalipse 12, 12. Em Apocalipse 12, 14, fala 3 tempos e meio. Como também, Apocalipse 12, 6, 1260 dias. E aí, 13, 5, 42 meses de ação do anticristo. Então, aí, a partir da manifestação da ação do anticristo, durante o período da grande tribulação, começando ali no Apocalipse capítulo 13, o diabo dando o seu trono, seu poder e grande autoridade para o anticristo. Na metade dos 7 anos, então acontecem 6 capítulos. Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 capítulos até que a Grande Babilônia, a prostituta, centro do comércio do anticristo, das nações, vai ser destruída, e Apocalipse 19 acontece a vinda de Cristo. Então, vamos recapitular? 6 capítulos das manifestações do juízo, Apocalipse 12, um arrebatamento, Apocalipse 13 até o 18, mais 6 capítulos com a manifestação do juízo de Deus com a tribulação. 6 capítulos antes, que Apocalipse 11, 2 e 3 fala 1260 dias, 42 meses, até Apocalipse 11. Arrebatamento no capítulo 12 e 42 meses, capítulo 13 de Apocalipse até o capítulo 18. Então, 3 anos e meio, Apocalipse 6 a 11, arrebatamento, capítulo 12, 3 anos e meio, Apocalipse 13 ao 18, e no capítulo 19, a vinda de Cristo depois da segunda metade dos 42 meses, dos 3 anos e meio, da metade para o fim. O que nós estamos falando é que existe uma descrição de um arrebatamento
bem na metade, entre 3 anos e meio antes e 3 anos e meio depois. E depois dos segundos 3 anos e meio, a vinda de Cristo para a batalha do Armagedon, estabelecer o juízo sobre aqueles que destroem a terra, tirar o domínio do anticristo que ele matará com o sopro de sua boca, e vai lançar vivos o anticristo e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre, Satanás sendo preso em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 4, e aqueles que passaram por esse período sendo também ressuscitados e podendo participar, então, do governo de Cristo durante 1000 anos, até, depois de 1000 anos, ter o trono branco e depois novos céus e nova terra. Então, esta estrutura do livro do Apocalipse, tendo essa panorâmica, é bem importante e bem interessante para que nós possamos realmente ter uma percepção correta do que está escrito na revelação que Jesus Cristo deu ao seu servo João e que ele notificou a nós como igreja para nós vivermos desta geração, vivermos os primeiros 3 anos e meio, a partir do momento da abertura do primeiro selo, ali começa o período que Jesus chama de princípio das dores, não é a tribulação. Princípio das dores, com guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares e perseguição aos cristãos, que está escrito em Mateus 24, do versículo 6 até o versículo 14. E pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 15, quando virem o abominado da desolação sentado no lugar santo, que está em Apocalipse capítulo 13, tá? O diabo dando o seu trono, o seu poder e autoridade para o anticristo, começam mais 42 meses, aí não é mais princípio das dores. Apocalipse 13 em diante, após o arrebatamento do Apocalipse 12, começa a grande tribulação durante 42 meses até a vinda de Cristo. No Apocalipse 19, quando o rei que estabelecerá o seu trono, o seu governo para toda a eternidade, a partir do milênio aqui na Terra e depois com novos céus e nova terra para toda a eternidade. Diante desta visão panorâmica, nós possamos então ter mais clareza, ter entendimento para nos posicionarmos, para vivermos estes dias que estão começando de princípio das dores. Podemos ser perseguidos, podemos ser mortos por causa da palavra de testemunho do nome de Jesus Cristo, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos avançar e vencer, e enquanto estivermos aqui, nós vamos deter o mistério da iniquidade. O anticristo só vai poder se manifestar na ocasião oportuna, quando aquele que agora o detém, o corpo de Cristo, for arrebatado, e aí então ele poderá receber o trono e a autoridade de Satanás e vai agir os 42 meses de Apocalipse 13 em diante, até a vinda de Cristo, que vai destruí-lo e vai estabelecer o reino eterno, desde o milênio aqui na Terra e depois para toda a eternidade, segundo a perfeita vontade de Deus. Que Deus nos agracie para o entendimento e nós possamos então nos posicionar para sermos cheios do Espírito Santo e vivermos e resistirmos ao diabo, porque ele fugirá de nós, e em todas essas coisas, na fome, na luta, na perseguição, no perigo, na espada, seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos abençoe e nós vamos, na sequência, falar um pouco mais agora a respeito da segunda vinda de Cristo na próxima aula. Você é meu convidado para estar participando e assistindo. Que Deus nos abençoe assim. Um grande abraço a todos em nome de Jesus.